Espaço Editorial da TV Colunas da Fundação Maçônica Manuel dos Santos. O nosso convidado de hoje é o Dr. Hermilo Miranda Mota, autor da obra Legislação e Licenciamento Ambiental no Brasil, Arena dos Jogos e Interesses Difusos. Dr. Hermilo, é um prazer ter você aqui conosco e nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa obra tão interessante, tão necessária ao mercado. E eu gostaria que, para começar o nosso bate-papo, você comentasse um pouquinho sobre o título, a escolha, como é que foi o processo de produção da sua obra. Primeiramente, professor Ivone, muito bom dia a todos que estão nos assistindo e é um prazer muito grande poder conceder essa entrevista a você, que é a nossa editora, né? E com relação ao livro propriamente dito, Legislação e Licenciamento Ambiental no Brasil, Arena dos Jogos e Interesses Difusos, esse título ele se deu em função do próprio panorama e do cenário político socioeconômico que nós vivemos, principalmente no que diz respeito às questões ambientais, que são de suma importância e de muita relevância em todo o contexto, a nível macro e micro, nos vários segmentos. Então, eu torno a repetir, essa obra ela é de suma importância porque ela vem acrescentar algo mais no mercado editorial e para aqueles que adentram e estão no campo tanto da ciência exata quanto das humanas, na questão do meio ambiente, que muito tem demonstrado através de várias catástrofes, vários problemas de ordem socioeconômica, social, política, enfim, e até cultural. E tragédias essas que foram implantadas, muitas das vezes, pelo próprio homem, com o manuseio de forma errônea, o manejo do solo urbano e tudo mais. Enfim, são uma série de eventos que vêm de encontro a essas tragédias, a esses problemas de grandes impactos que estão ocorrendo em toda a humanidade, em todo o orbe terrestre. Então, não é só no Brasil, nós podemos observar aí que o fenômeno é mundial, é um fenômeno global. Então, o motivo pelo qual não tem como dissociar a legislação, então tudo começa com a criação do Estado. O Estado ele foi criado, inclusive, de acordo com Hobbes, lá em Leviatã, no Leviatã, para que houvesse um controle maior do coletivo. Ou seja, a sociedade ela tem que ser gerida e administrada por esse ente maior que nós denominamos de Estado. Então o papel do Estado e nas três hierarquias, tanto no Executivo, Legislativo e Judiciário, ou seja, essa tríade formada pelos três poderes é de suma importância para que haja uma mobilização e para que haja também uma maior conscientização por parte da sociedade, dos pesquisadores e do próprio poder executivo, legislativo e judiciário. Então, é um assunto muito importante, muito interessante, e eu quero crer que vai sim agregar valor não só no meio acadêmico, como também para os profissionais, os empresários, os empreendedores e os nossos políticos. Ou seja, quem trabalha com a legislação, muitas das vezes vai recorrer a esse manuscrito, a esse ensaio, vamos dizer assim, eu quero crer que vai agregar valor. Sem dúvida, legislação e licenciamento ambiental no Brasil já está agregando valor a partir do instante que nasceu a obra. E eu quero aproveitar aí esse gancho dessa palavra tríade, que é tão interessante, porque nós temos no prefácio da sua obra uma tríade também de palavras lá, que é a questão da ordem, da licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, lá comenta-se que essas três licenças, elas devem ser cumpridas
pela ordem para que não resulte em danos ambientais. Você poderia também falar um pouquinho disso, para que nós, os leigos no assunto, pudéssemos entender melhor? Ivone, quando você fala nós, os leigos, eu quero ver o seguinte: não existem leigos. Aliás, é o contrário. Toda a sociedade, ela entende sim de meio ambiente, porque ela sente na própria pele, em determinado momento, os impactos causados pela agressão do próprio homem ao meio físico, biótico e antrópico, né? Agora, com relação a essa tríade que eu mencionei, foi em relação aos poderes executivo, legislativo e judiciário, você pegou o gancho e foi bacana, com relação à licença de instalação, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Pois bem, primeiramente nós temos que entender como que se dá essa concepção da legislação ambiental como um todo. Então tudo começou numa conferência internacional realizada em Estocolmo em 1972, da qual saiu vários princípios balizando o que seria salutar, o que seria melhor em termos de intervenções, em termos de prevenção quanto aos possíveis danos ambientais. Muito bom. E de lá até o presente momento, vários fatores, vários eventos foram ocorrendo, inclusive 20 anos após a ECO 92, depois nós temos aí também o protocolo de Kyoto, enfim. Agora, o Brasil, eu gostaria de deixar bem claro, e para tentar responder para você assim, de forma mais pontual, e para todos os espectadores, é a questão do Brasil, como se dá o processo de entes federados. Então, o que ocorre? A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios têm autonomia para legislarem a questão ambiental em seus respectivos territórios. No entanto, há uma certa ambiguidade e uma certa ambivalência com relação a esses conceitos. Então nós temos que ter muito cuidado ao analisar e avaliar como se dá esse processo de licenciamento a nível nacional, a nível da federação. Então o que ocorre? Nós mostramos inclusive no livro, eu não vou adiantar muito, porque senão aí o leitor não vai nem ter interesse, não é isso? Mas existe, num dos capítulos, por exemplo, nós tratamos da resolução CONAMA, de uma das resoluções CONAMA, que é a 237, e estamos mostrando uma certa inconstitucionalidade nela. Porque a partir do momento que o Estado, ele delega poderes e competências para os entes federados, que são os estados e os municípios, além da União e do Distrito Federal, caracteriza, num primeiro momento, que o município de Uberlândia tem total autonomia para legislar todas as questões ambientais relativas ao município de Uberlândia. No entanto, a maioria dos municípios brasileiros não tem uma legislação própria. Vamos citar um exemplo aqui de Uberlândia. Nós temos uma legislação ambiental que data de 1991 e agora ela está sendo revista por grandes profissionais, pessoas que eu admiro e respeito muito, lotadas do poder público local, altamente capacitadas, e estão revendo essa 017/91, porque toda lei ela não pode ser feita e parar no tempo, porque tudo é muito dinâmico, e essa questão relacionada ao meio ambiente, a cada dia que passa, com as intervenções, com as novas tecnologias, a era da informação, a era da globalização, era das eras, nós temos que ter isso muito bem claro em nossas mentes e nos atermos nessa questão do licenciamento. Então, essa questão da licença prévia, da licença de instalação e da licença de operação, adveio com essa resolução CONAMA. Então, o que ocorre? Aqui no estado de Minas, o COPAN, o FEAM, o SEMAD, né, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, adotou essa tríplice fenomenologia, vamos dizer assim, né?
que seria esses 3 estágios do licenciamento. Então o que ocorre? E você vai observar que uma etapa não significa que vai ser liberada a próxima, dependendo do grau de impacto do empreendimento. Mas muitas das vezes, e na maioria das vezes, vamos retornar agora um pouquinho na história e falarmos do advento da industrialização, da mecanização do campo, o êxodo rural. Tudo isso vai chegar nos dias de hoje, mostrando essa grande urbanização que muitas pessoas chamam de desordenada, mas é devido ao contingente populacional que até as décadas de 50 e 60 atuavam e estavam no campo, ou seja, na zona rural. Hoje, o contingente populacional que nós temos nas cidades é uma verdadeira loucura, vamos dizer assim. Então, o que está faltando também é a questão, eu bato muito nessa tecla, é a questão de educação e vou além, educação e valores humanos, que a partir do momento que o ser humano passar a valorizar ele e as próximas gerações, que são os filhos, os netos, os bisnetos, começa um quebra de paradigmas. Isso é que é importante, isso é que é sensacional, para que todos vejam nesta obra o que nós estamos querendo transmitir para o público de uma maneira geral. Agora, essa ordem não necessariamente ela tem que ser seguida, porque quando eu falo do advento da industrialização, mecanização do campo, fatos que provocaram o êxodo rural e muitas das vezes a migração cidade-cidade, Uberlândia, por exemplo, é uma cidade polo, que na década de 60, eu conheço bem Uberlândia, então eu posso falar com uma certa proficiência, né? Na década de 60, a conurbação urbana não era nada disso, eu nem imaginava que estaria hoje tendo o privilégio de viver numa cidade polo, que nós vivemos. Então Tupaciguara, Monte Alegre, Prata, enfim, Araguari, todos recorrem a Uberlândia, inclusive por vários fatores. Nós temos aqui o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Então, aí você vai para outra obra, porque se nós dividirmos é apenas um trechinho de várias obras que nós estaremos lançando aí para dar uma sequência, porque senão seria um catatal, né? Um livro com 500, 600 laudas ou páginas, aí a pessoa fica até meio desanimada de ler. Então, é uma leitura gostosa e com relação a essa questão das empresas, dos empreendimentos. Existe no estado de Minas Gerais uma outra licença, que eu comento ela de forma muito rápida, que seria a LOC, L-O-C, é Licença de Operação Corretiva. O que é essa licença de operação corretiva? Nada mais é do que a grande maioria dos empreendimentos já instalados desde a década de 50, 60 e 70, com a questão, por exemplo, da interiorização do país, quando da construção de Brasília. Isso é fantástico, a gente viajar um pouco e conhecer esses parâmetros, essa história, para chegar nesse contexto, né? Então o que ocorre? As empresas, várias delas, já estão instaladas. Então hoje, chega-se, por exemplo, o legislador, criam-se essas leis que muitas das vezes o empreendedor não tem como